Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa peça e nós vamos dar continuidade à parte dos braços, né? Eu vou tentar fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, porque eu decidi que em vez de fazer só um dos braços, eu vou fazer os dois simultaneamente e assim a gente consegue ter uma noção melhor, né, da proporção do corpo. Vamos lá. A gente tem aqui esses dois lados, né, que vão representar o nosso braço e tá no arame. E para fazer essa colagem no biscuit fica um pouquinho difícil. Então vou usar um pouquinho aqui da fita crepe só para que tenha algum tipo de aderência na hora de trabalhar com a massa, tá? Então você pode cortar aí um pedacinho de fita, coisa bem simples e básica, só para que a gente tenha essa aderência mesmo. E aí é o seguinte, você poderia trabalhar também com papel alumínio, porque ele também vai funcionar tanto na parte do para dar o volume, né, para nossa peça, e ele também vai ajudar na parte da aderência. Mas a fita crepe ela vai aderir melhor, mesmo que você esteja trabalhando só com papel alumínio ou até mesmo o isopor. Geralmente quando eu vou fazer essa peça, hoje em dia, né, se eu preciso de uma peça rápida e que ela tenha bastante músculo, seja uma peça masculina ou feminina, geralmente eu faço um esqueleto totalmente de isopor. Então é bacana porque você esculpe o isopor já com uma proporção bem similar, né? Bem semelhante à parte do corpo. E isso vai ajudar bastante, tá bom? Bom, passada a fita crepe, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de cola para a gente aderir um pouquinho de massa. E aqui essa massa é só para a gente dar nem é um volume, mas é só para a gente ter uma noção de como o corpo, né, e as outras partes elas vão aderir aqui. Então você pode pegar bolinhas aí bem pequenininhas. Tá vendo? Você faz assim, sempre lembrar de solvar a massa, né? Porque isso vai ajudar muito na hora do processo para o acabamento do biscuit. Então eu vou colocar um pouquinho de massa aqui, coisa bem simples, sem nenhum tipo de detalhe. Aqui. Aí lembrar, né, de preencher aqui atrás também. Só para lembrar, essa parte do braço, né, a gente vai fazer só os braços aqui agora. E a parte das costas, eu vou ver se a gente já trabalha a parte das costas no próximo vídeo. Eu não sei se a gente faz as costas ou as pernas primeiro. Eu acho que as costas, porque aí já finaliza toda essa parte superior, né? Embora a cabeça e o ombro, eu gosto de... o ombro não, desculpa. O trapézio, o pescoço, cabeça, eu gosto de trabalhar na parte final. Eu acredito que quando você tem um corpo todo completo, principalmente que é uma peça que você já sabe, né, como vai ser o resultado final, porque essa daqui a gente está fazendo de forma livre, né? Então eu não tenho muita noção do que eu vou fazer. Eu até tenho algumas ideias, porque geralmente eu gosto de criar personagens, né? Então a gente pega sempre uma referência de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu fizer algum guerreiro, algum bárbaro, algum viking, que é algo que eu gosto de trabalhar bastante. Então, se a gente tem já um corpo, né, dessa forma, fica bem legal a gente já tentar produzir alguma coisa sem um esboço, né? Mas é importantíssimo começar o trabalho com o esboço, né? Como esse vídeo aqui não tem esse intuito de uma peça específica, então não tem muito problema. Bom, feito isso, essa partezinha desse braço aqui, essa estrutura, eu gosto de fazer ela quando eu estou fazendo o peitoral ainda. Como a gente está fazendo o processo do braço só agora, então é interessante que a gente já trabalhe todo, né? Toda a estrutura do braço agora. Bom, nesse caso, vai ser bem parecido com o nosso primeiro processo do corpo, na parte do peitoral, né, e do abdômen no geral. A ideia aqui vai mudar só um pouquinho, porque a gente trabalhou no abdômen com bolinhas, né? Eu gosto de considerar, para trabalhar o braço, gomos de mexerica, né? Ou bergamota, ou tangerina, né? Não sei como é que fala aí na região. Mas, em vez de trabalhar somente com bolinhas, a gente vai tentar trabalhar como se fosse mexericas. Então você vai pegar uma bolinha mesmo, né? Que é a base de tudo, eu acredito. E você vai trabalhar com as coisas como se fosse uma mexerica. Então as pontinhas elas vão ser mais arredondadas, né? Como se fosse uma meia lua, tá vendo? Aqui. Então a maioria das coisas no braço a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Então vamos começar. Eu vou começar com o bíceps. E aqui é legal a gente prestar atenção no tamanho que a gente vai usar, porque o bíceps ele é a base de todo o braço, né, para esse tipo de construção. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com o bíceps, ele tem que começar, tá? Essa parte inicial dele tem que pegar aqui bem abaixo um pouquinho das axilas
E ele tem que descer de uma altura semelhante aqui, ó, seguindo ao segundo, né? Segundo gominho aqui do abdômen. Então, ó, ele pode subir mais ou menos assim. Vamos ver na prática. Esse bíceps, né? Eu gosto de trabalhar. Se você lembra da proporção que a gente usou para o peitoral, a proporção que eu costumo trabalhar é quase a metade, né? Para uma peça musculosa como essa. Então, lembrando sempre como a gente vai fazer simultaneamente os dois lados, já façam duas bolinhas iguais, né? Para que a gente não perca muito da proporção. Tá? Então, fiz duas bolinhas assim. Eu vou alisar ela um pouquinho. E mesmo esquema, tá? Blocagem e depois de secar um pouquinho a gente vai fazer o processo de alisamento. Bom, fiz aqui a nosso gomo de mexerica, né? As pontinhas um pouquinho mais finas, o meio um pouquinho gordinho, meia lua. E eu vou ter essa noção de que se ele tá pegando aqui de baixo, né? E que ele esteja ficando na altura. Então, ó, essa aqui acredito que, ó, fica bacana. Então eu vou tentar encaixar aqui um pouquinho, pressionando, tá? Acho assim ok. E aí você vai apertar, trazendo essa parte para cima, tá? Pode encostar aqui na parte das axilas, né, do peitoral. E a parte de baixo, onde está mais fininha, você também já vai alisando. Então, ó, faz assim. Ok. Sem muito acabamento, né? Porque a gente vai voltar aqui depois, quando secar um pouquinho. Deixa eu fazer do outro lado pra gente ter essa noção. Então, ó, vou fazer a bolinha, formato da mexerica, né, com as pontinhas fininhas. E, ó, meia lua. Né, verifica aí se está uma proporção semelhante. Vamos lá. Aqui você pode trabalhar com um pouquinho de água, tá? Eu até vou passar um pouquinho de água, porque eu acho que isso vai ajudar a fixar, tá bom? Um pouquinho de água. Vou prender aqui, ó, seguindo, né, a mesma ideia da primeira parte. Encaixou, alisou e prendeu. Quando você vai fazer uma peça que não seja tão musculosa assim, esse processo muda bastante, tá? Então, por isso que eu vou tentar trazer um outro vídeo, talvez mais rápido do que esse, porque esse eu quero pegar todos os detalhes, por isso não tem muito corte, né? Então, quando a gente vai trabalhar com uma peça que não tem tanto músculo, muda bastante. Ok, a gente tem mais ou menos aí a estrutura do bíceps, agora a gente já pode dar continuidade, né? O bíceps e o tríceps, né, a parte de trás da nossa peça, eu gosto de trabalhar ela simultaneamente com o ombro. Então, por exemplo, fez uma parte do bíceps, vai ali para um pedaço do ombro. Nós vamos dividir o ombro de cada lado aí em 3 partes. A proporção do ombro, cada parte do ombro vai ter a metade do bíceps. Então, aquela bolinha que a gente fez o bíceps, divide ela na metade, né, 3 delas para a gente fazer. Então, ó, vou pegar uma bolinha menor, seja menor que o bíceps, né? A gente vai alisar ela. Podemos passar aí um pouquinho de água. Vou passar dos dois lados, porque a gente vai fazer isso bem rápido. Então, ó, faça a bolinha. Mesmo esquema, tá? Vamos fazer nosso gomo de mexerica. As pontinhas mais finas. Meia lua. Virou. Nós vamos encaixar pegando a parte superior do peito, um pouquinho aqui acima do peito. E que chegue bem aqui na parte do bíceps. Então, ó, vai começar aqui na parte superior do peito. E vai encaixar aqui, ó, o nosso bíceps, alisando, né, trazendo para baixo. Vou pegar uma outra bolinha para fazer do outro lado de uma vez, né. Dá uma olhada se está o mesmo tamanho. E vou tentar encaixar aqui da mesma forma que eu fiz na primeira parte. Então, pegando a parte, né, superior do peito, alisando. Então, ó, puxa um pouquinho, dou uma olhada de frontal para ver se está com a proporção similar, aperta um pouquinho, sem preocupar com o acabamento, né? Porque isso agora não é importante, a gente vai voltar aqui quando secar um pouquinho.
Então, ó, já tem aí uma peça bacana pra gente dar continuidade. Vamos lá, a segunda parte, a gente vai voltar pro bíceps. Então, o tamanho seria a metade, tá? Do que a gente usou pro ombro. Então, vou pegar uma bolinha que seja menor que eu peguei aí do ombro. Talvez nem a metade, um terço, talvez, mas uma bolinha bem menor. Ó, se você olhar, tá? Diferente do formato de mexerica, né, que a gente está usando, a gente vai fazer ela um pouco mais fina, mas ainda com as pontinhas. Então, vamos considerar ela uma mexerica pequena, né, e mais fina. Então, ó, fiz assim, né? Vou passar um pouquinho de água e vou encaixar ela na parte aqui, ó, de trás, tá? Do nosso bíceps. Encaixou aqui. Essa parte é legal a gente levar um pouquinho para trás, ó. Então encaixei. Acerto aí, tento fixar um pouquinho. Aqui. Bacana. Vou fazer aqui do outro lado também. Isso vai ajudar a gente, porque essa outra parte do ombro, ela tem aí, né, o mesmo tamanho, porém, o formato dela tem que ser um pouquinho mais gordinho. O que isso quer dizer? Que quando a gente for começar a encaixar essa peça, ela tem que ter um formato mais arredondado, tá? Embora ela vai compor aí o ombro, tá? Então vamos lá, vamos na prática. Vamos pegar uma bolinha, tem aí o mesmo tamanho, tá? Que a gente usou aqui. Pode ser um pouquinho maior, isso vai variar e você vai adaptando. Se você perceber que está ficando muito maior, você pode tirar. Vamos entender. Eu vou pegar uma massa com o tamanho da primeira parte do ombro, um pouquinho maior, para a gente tentar fazer isso. Já faço essa medida dos dois lados. Então já pego a bolinha aí, que tem a proporção parecida, né? Para quando eu trabalhar dos dois lados a proporção não mude muito. Diferente daquele lado, a gente vai fazer uma coxinha. Tá vendo? E aí eu vou dar uma apertada, porque como eu falei, a parte de cima tem que ser arredondada, então não posso afinar como aqui na parte de baixo. Então eu faço uma coxinha, vou dar uma achatada na coxinha, aqui na pontinha. Aqui. E aí eu vou encaixar aqui nessa parte do ombro, trazendo a ponta para encaixar aqui, tá? Naquela segunda parte do bíceps que a gente fez. Então, ó, coloquei aqui e vou trazendo para trás. E aí eu vou usar a ferramenta. Você pode molhar um pouquinho, tá? Para não arranhar. Mas você pode apertar aqui com os dedos também. Então apertei. Ok. Vou fazer isso do outro lado também. Faço a coxinha, afino a ponta. Aperto um pouquinho. Vou aqui do outro lado. E aí eu já posso encaixar. Bom, feito isso, a gente vai trabalhar agora na parte do tríceps e a parte final do ombro. Para a gente ter essa noção do que precisa ser feito, né? Para poder melhorar aí na nossa proporção. Bom, então eu vou virar aqui a nossa peça. Agora, para trabalhar essa questão do tríceps, é importante duas coisas, tá? A gente vai continuar com aquele esquema da mexerica. O tamanho que a gente vai usar para as massinhas vai ser um pouquinho menor que a primeira parte do ombro que a gente usou. Então já separo aí duas bolinhas. A gente vai fazer aí, né, esse formato da coxinha. Na outra pontinha também. Agora, pra gente encaixar, vou começar com esse braço aqui, ó. Pra gente encaixar ela aqui atrás, ela tem que pegar, né, naquela parte inicial do bíceps e na parte superior do ombro. Então ela tem que começar aqui no ombro e descer. Então, ó, vou molhar aqui um pouquinho. Então a gente vai pegar uma das pontinhas e vai trazer ela aqui pra trás. Vai encaixar. Ok. Então,
E aí a gente vai fazer o seguinte. Uma das pontinhas, a gente vai trazer ela para trás. E a pontinha de cima, a gente vai colocar ela para trás do ombro. Essa parte vai começando a ficar um pouquinho mais complexa, mas eu vou fazer do outro lado também, para que a gente consiga entender. Então a pontinha de cima um pouquinho atrás do ombro, e a pontinha aqui de baixo, a gente traz aqui, ó, para a parte de trás, tá? E aí dá uma apertadinha. Deixa eu fazer aqui do outro lado, para facilitar o processo. Dá uma olhada se a proporção está similar. Nesse caso não estava, então eu coloquei um pouquinho mais de massa. E vou voltar a fazer esse processo do outro lado. Bom, essa parte também do vídeo eu não vou fazer a parte das mãos, tá? Eu gosto de trabalhar a parte da mão exatamente no final da peça, justamente para poder entender. Porque se a peça tiver um formato que eu não tenha previsto ainda, né, que é o caso dessa, então eu tenho que ter essa noção de que a mão pode estar fechada, aberta. Então se eu fizer a mão agora sem saber como é que vai ser o resultado da minha peça, eu acabo perdendo as mãos, né? Então é interessante fazer ela bem no final. Porque se estiver segurando alguma arma, alguma coisa. Vamos lá, as pontinhas mais finas. Eu vou encaixar aqui na parte de trás, pegando bem na parte superior aqui do ombro. A pontinha de baixo a gente vai trazer um pouquinho para baixo e para a parte de trás. E o ombro também, ó. Então, ó, encaixou. Trouxe para trás. Agora, a gente vai finalizar a parte aqui do bíceps. Você vai precisar de um pouquinho de massa que seja do mesmo tamanho que você usou aí agora para fazer essa parte do tríceps. Porém, a gente vai ter que encaixar ela com o nosso ombro. Então, ó, vou começar com ela. Vou pegar aí, né, duas bolinhas do mesmo tamanho. Já vou deixar molhado também um pouquinho. Dessa vez, esse vão que ficou, a gente vai encaixar a pontinha fina atrás. Tá vendo? Pode encaixar bem. E a outra ponta você vai curvar para encaixar aqui com a outra peça. Por que ela ficou um pouquinho maior? Justamente para encaixar, né, na parte desse vão que ficou aí. Tá? Então, ó, é como se fosse essa peça refletida, né, porém maior. Então, ó, encaixou aqui. Vou usar aqui a nossa ferramentinha para poder ajudar, tá? Deixa esse vãozinho aqui. Aqui eu vou alisar um pouquinho, porque a gente vai encaixar aqui mais duas pecinhas, então ela pode estar molhada. Então, ó, ok. Aqui eu deixo um pouquinho mais arredondado. Encaixo uma das pontas aqui atrás. Pressiono. Deixo um pouquinho do vão, porque a gente vai colocar massa aqui para poder encaixar uma parte do cotovelo. Então, ó, fica mais ou menos assim. A gente ainda pode voltar nela para poder ajustar algumas coisas, mas é interessante já trabalhar, né, com as outras partes. Então, ó, eu vou colocar a parte superior, as partes finais, né, do ombro. Vou fazer duas bolinhas, né, para cada lado, com um tamanho similar, tá, que a gente usou para fazer o tríceps. Então, mais ou menos assim. Faço o formatinho da mexerica e vou encaixar a pontinha aqui, ó, bem na parte superior do tríceps e encaixando no ombro. Seguindo aí, né, toda a medida que a gente está usando do ombro, justamente para não perder essa parte arredondada. Ok. Deixa eu fazer do outro lado de uma vez também. Encaixou. Ok. E aí eu vou reforçar o uso da referência, tá? É interessante sempre trabalhar com a referência para a gente não perder a noção durante o processo. Ok? Eu vou fazer mais um pedacinho
com a mesma proporção que a gente acabou de usar. Tá? Já vou preparar aqui 2 bolinhas. Vou deixar essa partezinha aqui fina para encaixar, mas levando já pro ombro, tá? Então ela pode ser mais fina para encaixar aqui junto com a outra e prender aqui atrás, ó. Isso aqui já vai auxiliar para quando construirmos as nossas costas, tá? Deixa eu fazer aqui do outro lado também. E aí quando der secar um pouquinho, a gente volta para poder fazer essa parte do alisamento, né? E aqui nesse ponto também, quando você alisar, já é interessante trabalhar com alguns detalhes como as veias, alguns detalhes do músculo. A gente não vai fazer isso porque eu vou deixar pro final todo esse detalhamento, tá? Que é uma coisa mais estética e não da questão da blocagem, que é nosso intuito aqui. Bom? Bom, feito isso, a gente vai colocar agora um pedaço para auxiliar na parte do ombro, tá? Então, esse vão que ficou aqui, ó, dos dois lados, a gente vai encaixar um pedacinho do cotovelo. Eu vou pegar 2 bolinhas pequenas dessa vez, vou esticar a ponta, vou fazer um formato de bumerangue dessa vez, tá vendo? E aí eu vou encaixar aqui atrás. Isso aqui vai fazer sentido quando a gente começar a blocar. Então, ó, encaixou aqui. Certo. Já faço do outro lado. Faço aí um formato de bumerangue. Assim. E já encaixa aqui na parte de baixo. Ok. Bom, feito isso, a gente vai já trabalhar com a parte inferior do nosso braço, para a gente conseguir esperar secar, né, e finalizar, ok? Bom, trabalhando agora com a parte inferior do nosso braço, eu vou fazer uma bolinha para os dois lados, né, seguindo aí o tamanho do nosso bíceps, tá? Eu posso fazer ela um pouquinho menor, porque como a gente vai enxertar depois, ela não vai perder o tamanho, né? E agora um detalhe importante, eu sei que fica parecendo que o braço está um pouquinho maior do que o normal, mas a gente tem que lembrar lá do primeiro vídeo, né? Que eu falei que o biscuit, ele encolhe, e de fato ele encolhe, tá? É visível, ele visivelmente encolhe. Então você tem que prestar atenção, não fazer, seguindo a peça com a proporção do peito. Tenta fazer ela um pouquinho maior, é por isso que eu estou dando essa dica de fazer um pouquinho maior, para não perder, tá? A proporção quando secar tudo. Então vou voltar para nossa pecinha. A gente pega a massinha com o formato da nossa mexerica, meia lua. Dessa vez eu vou apertar um pouquinho, ó. Vou molhar aqui na parte inferior também do braço. Eu vou encaixar essa parte superior que está mais achatada aqui atrás, encaixando aqui atrás do bíceps. Pode deixar encostar mesmo, tá? Tapar a parte de cima e vou trazer ela pra cá, ó. Então começo de trás e vou trazendo pra cá. E faço assim, pressionando. Tá? A altura que ela deve seguir é mais ou menos aqui, ó, desse quarto gominho que a gente vai trabalhar ainda na parte da perna. Tá ok? E aí quando a gente fizer o braço, a parte das mãos, né? Aí vai fazer mais sentido essa parte aqui. Então, ó, encaixei aqui. Dá uma olhada aqui atrás. Tenta deixar tudo fixo, né? Você pode trabalhar com cola. Essa parte eu não gosto muito da cola porque eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda nesse ponto, tá? Porque tem muita blocagem e os dedos podem começar a grudar e vai atrapalhar um pouquinho. Eu vou fazer uma outra peça, tá? Com o mesmo tamanho, seguindo aí, né? O nosso formato que a gente já está trabalhando. Molha um pouquinho. Eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Achata um pouco aqui. Deixa encaixar atrás do bíceps. E vou trazer pra cá, ó, de trás pra frente. Então, ó, encaixou.
e vou puxando para que ela fique na altura do nosso quarto gominho. Bom, encaixado, a gente já pode fazer o próximo passo. Vou pegar bolinhas aí do mesmo tamanho, né, que a gente fez agora. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa bolinha, porém eu farei duas, né, para cada lado. E aí, eu vou fazer o formato que a gente já está trabalhando. Vou achatar a parte de trás também, ó. Então fica uma coxinha achatada, né? Eu vou pegar aqui atrás, ó, que a gente está trabalhando, e vou encaixar ela aqui na parte inferior do bíceps, mas seguindo a altura dessa peça. Então, ó, eu posso trazer ela e vou pressionando para o meio. Aqui, e vai encaixando com a outra. Ó. Dá uma olhada aqui atrás, para não perder, né, o que a gente já fez. Ok. Deixo aqui, sem muito acabamento. Farei o mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou molhar um pouquinho. Achato a pontinha. Encaixa aqui atrás. Sempre seguindo a altura, né, que a gente está usando de referência. Do lado. Tenta fazer com que tudo vá se encaixando. Porque quando secar, não fica muito, né? Não fica muito espaço. Ok. Agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa parte do braço para finalizar. Esse vão que fica, nós vamos preencher ele com algumas cobrinhas, né? Eu vou molhar esse lado aqui para entender, ó. A gente vai cobrir totalmente com bolinhas. Eu farei 3. Não é aí a forma correta, né? Correta não, eu digo anatômica, né? Digamos assim, para fazer essa parte do músculo. Mas na hora do enxerto vai fazer sentido. Então, ó, faço uma cobrinha aqui que encaixa aqui atrás, ó. E posso apertar um pouquinho, trazendo para baixo. Alisou. Vou fazer esse lá, como essa parte é mais tranquilinha, vou fazer já todo esse passo de uma vez. Então, ó, vou fazer uma outra cobrinha. Já vou encaixar aqui atrás da parte do cotovelo. Vou trazer para baixo. E farei uma última. Encaixo no meio. É só para auxiliar quando a gente for enxertar e colocar os detalhes. Ok. Vou fazer desse outro lado aqui e já volto. Bom, feito esse ponto, a gente vai fazer o seguinte. Antes de esperar secar, a gente vai alisar alguns pontos só para marcar mesmo, tá? Então, ó, identificou aí onde a gente tem, onde vão ficar os buraquinhos, a gente vai dar uma pequena pressionada só para marcar. Você pode ou não fazer isso, tá? Na parte do alisamento, isso vai fazer sentido também. Mas eu já quero fazer uma marcação mais forte dos pontos onde a gente perde, né? Quando a gente vai colocando essa blocagem. Ok. Faço aqui também, ó. Tá vendo? O que eu tô fazendo? Eu tô só onde tem um buraquinho, eu vou alisando.
outra. Mas é coisa bem sutil, tá? Para não perder aí a característica da forma. É só para tapar levemente. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Tá? Essa é só na parte que a gente tem aí esse vão. Onde de alguma forma, quando secar, né? Vão ficar os buraquinhos. É como eu falei, ele vai voltar. Tá? Isso aqui é só para auxiliar mesmo. É algo que quase não precisa fazer. Vou fazer aí porque eu acredito que vai ajudar. Principalmente se tem gente começando como eu, no Biscreen. Acho que mais ajuda do que atrapalha, né? Então fiz isso. Aqui atrás é onde fica a parte mais drástica, né? Onde as pontinhas não se encaixam perfeitamente. Aí sim faz mais sentido colocar esse efeito aqui, ó, de alisamento. Tenta fazer assim, ó. Pode usar também o pincel com água, né? Vai ter o mesmo efeito. Esse aqui. Os espaços que realmente tem um buraco maior, eles não tem importância não. Tá? Eles, a gente vai tapar eles com essa questão da quando seca, né? E você precisa fazer esse alisamento. Então não tem importância deixar esses buraquinhos não. Ok. Bom, acho que já tá bacana pra gente deixar secar. Porque a gente pode fazer com mais força, né? Esse detalhamento. Mas em termos de proporção, quando secar, acho que já vai ter atingido o que a gente precisa. Tá bom? A gente volta já já para finalizar. Bom, nossa peça ela já secou, né? Eu acredito que a gente deva voltar em alguns pontos para poder colocar um pouquinho mais de massa, né? E alisar um pouquinho mais, conforme ele vai secando, né? Mas eu acredito que já tá bom para a gente finalizar essa questão aqui do braço. Mesmo porque no próximo vídeo a gente vai trabalhar com as costas, né? Eu devo emendar as costas com o trapézio, tá? E a parte do pescoço. E eu vou tentar deixar a cabeça junto com a parte das mãos, né? Acho que vai dar um resultado bacana. E depois somente as pernas com os pés, de uma vez só. Então a gente tem aí mais 3 vídeos, talvez, né? Bom, é isso, tá, galera? Se vocês curtiram esse vídeo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, podem comentar qualquer coisa, caso alguém veja o vídeo. Se você está gostando dessa série de vídeos, eu vou pedir para que você se inscreva no canal também. Isso vai me ajudar muito. Eu espero que ajude vocês também a encontrar aí o que vocês estão precisando para os vídeos de vocês, né? Para as peças de vocês. É isso, te vejo na próxima. Beleza, pessoal, eu deixei essa peça secando aí por 1 hora e agora a gente vai fazer aquele processo, tá? Semelhante ao do primeiro vídeo, que é alisar, né? E tapar esses buraquinhos que ficam. Então aqui a gente vai usar a água justamente para tapar tudo que você identificar como buraquinhos nos braços, a gente vai tapar de forma bem sutil, só para preencher mesmo, ficar uma coisa uniforme. Então, ó, vou colocar um pouquinho de massa aqui, vou molhar um pouquinho o dedo, e aí eu já posso, ó, fazer aquele processo, tá? Que a gente fez no primeiro vídeo. Aí você pode usar a ferramenta que você preferir. Vai ficar um processo mais simples, né? Porque a peça já está um pouquinho seca, então ele não vai atrapalhar. E eu deixei o biscuit não secar por mais tempo dessa vez, porque eu ainda preciso da característica principal dele, né? Essa parte maleável, caso eu preciso fazer algum ajuste, tá? Então, ó, eu vou tapando aí de forma bem sutil, tudo que eu identificar como um buraquinho, né? Vou fazer aqui na parte superior também. Dessa vez, eu vou mostrar somente esse braço, tá? Para que fique um pouquinho mais dinâmico esse vídeo e não fique tão grande. Aí é só você repetir o mesmo processo aqui, que é um processo mais simples, né? Do outro lado. Então, ó, coloquei massa, aliso um pouquinho. E nesse vídeo eu não vou mostrar também o processo de colocar veias, né? Porque o processo de colocar veias eu gosto de fazer em todo o corpo. Caso essa peça, né, se as pernas ficarem à mostra, ou então outras partes, né, como da barriga ficar à mostra também, porque, como eu disse, eu não sei para onde essa peça está indo, então eu não sei o que, que vai ficar exposto e o que, que não vai. De repente eu posso fazer uma blusa, né, ou uma armadura para essa peça, então não tem necessidade de colocar a veia, né? Não de forma explícita. Nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar esse enxerto, né, de forma que ele ganhe um volume um pouquinho maior. Então eu estou colocando a massa, mas eu quero que ele fique um pouquinho mais volumoso.
Então é só colocar mais massa do que o normal para fazer esse alisamento. E aí continuo fazendo isso, ó. Vou tapando os buraquinhos. Se depois que secar a peça precisar voltar aqui, aí fica mais simples, né? Porque você já fez esse processo inicial aí. Então faço isso, tento fazer as marcações, né, do primeiro momento. Então marquei, ó, e sempre alisando. Não esquecer de molhar o dedo, para que fique bem uniforme. Bom, aqui eu já tenho uma noção de como vai ficar a peça. Se eu estivesse fazendo essa peça direto, muita coisa já teria adaptado aqui, para ir secando. Então eu já trabalharia um pouquinho aqui da mão, porque eu gosto de fazer a mão em duas partes, né? Quando eu lançar o vídeo da mão, eu vou mostrar, talvez eu lance o vídeo da mão com outra peça, para que as coisas fluam mais rápido, né? Eu vou tentar trabalhar só com uma mão, para que você possa fazer a outra, né? Ou então eu faço uma mão aberta, uma mão fechada, para que você tenha aí essas duas noções, né? Bom, eu vou fazer aqui toda essa parte final do preenchimento, e aí eu já volto, tá? Para ver como ficou. Bom, nossa peça ela já secou, né? Eu acredito que a gente deva voltar em alguns pontos para poder colocar um pouquinho mais de massa, né? E alisar um pouquinho mais, conforme ele vai secando, né? Mas eu acredito que já tá bom para a gente finalizar essa questão aqui do braço. Mesmo porque no próximo vídeo a gente vai trabalhar com as costas, né? Eu devo emendar as costas com o trapézio, tá? E a parte do pescoço. E eu vou tentar deixar a cabeça junto com a parte das mãos, né? Acho que vai dar um resultado bacana. E depois somente as pernas com os pés, de uma vez só. Então a gente tem aí mais 3 vídeos, talvez, né? Bom, é isso, tá, galera? Se vocês curtirem esse vídeo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, podem comentar qualquer coisa, caso alguém veja o vídeo. Se você está gostando dessa série de vídeos, eu vou pedir para que você se inscreva no canal também. Isso vai me ajudar muito. Eu espero que ajude vocês também a encontrar aí o que vocês estão precisando para os vídeos de vocês, né? Para as peças de vocês. É isso. Te vejo na próxima.